Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. E falando de cultura, temos que falar também de educação, que andam juntas. E eu queria saber como educar as crianças no Terceiro Milênio e se a educação ambiental já é uma educação para o Terceiro Milênio. É a educação do Terceiro Milênio? No Terceiro Milênio precisa-se de uma educação ambiental para melhorar a vida de todos, professor Porfírio? Olha, o que está acontecendo nas escolas, naturalmente, é uma mudança, né? Em outro programa, nós dissemos que a adequação da educação infantil no Terceiro Milênio, ela ainda sofre por conta do atraso, até dos próprios preconceitos dos educadores já formados. E a educação ambiental, ela está encontrando, pelo menos, uma certa ressonância, vamos dizer assim, com o Terceiro Milênio, e na cabeça de alguns educadores da área. Eu tenho uma informação bem recente de que um educador da área da educação ambiental, em um seminário, se pronunciou chamando a atenção dos professores dessa área que a verdadeira educação ambiental não está em ensinar a gestão ambiental, ensinar aonde colocar o lixo, destinar o lixo, a reciclagem, essas coisas todas que são de bom alvitre, né, que isso já está acontecendo na sociedade. A própria sociedade já está percebendo a necessidade da reciclagem, desses cuidados todos com o meio ambiente. Mas na área de educação, a maioria dos professores ainda teima em ensinar a criança a colocar o lixinho na sacola, a fazer isso, não poluir o rio. Muito bem adequado, diga-se passagem. Mas este educador já partiu para um outro ponto, um pouco mais abrangente e muito mais importante, que é o educador dessa área chamar a atenção das crianças da necessidade do porquê que ele precisa aprender, porquê que ele precisa compreender o zelo do meio ambiente. Não é apenas ensinar a zelar, a gestão, mas ensinar o porquê que tem que cuidar. Que a maioria das pessoas acha que não, porque isto, na minha época, na minha formação acadêmica, não havia não havia nem sequer uma cadeira na universidade que nos chamasse a atenção, eu fiz o curso de engenharia química, que nos chamasse a atenção para os rejeitos e coisa e tal. Já havia alguns estudos, já estava se percebendo que uma série de produtos no comércio fazia poluição, os próprios detergentes não eram biodegradáveis, aí a turma começou a perceber que o lixo estava acumulando e começaram então a educar os profissionais, a partir dessa época, com um pouco mais de zelo pelo meio ambiente. Isto já é o Terceiro Milênio, mas está indo muito devagar. Então, o que tem na cultura racional de mais importante é exatamente esse aspecto que este educador recentemente chamou a atenção dos professores da área para o fato de que ensinar a criança a cuidar do meio ambiente é muito pouco. Precisa ensinar a criança como e por que, não só o como, mas por que cuidar. E a cultura racional nesse aspecto tem a resposta mais surpreendente e mais brilhante. Quando você abre o primeiro volume do livro Universo em Desencanto, não está rotulado ali no livro que estamos fazendo um curso de educação ambiental, porque é muito sutil e simples a transmissão do conhecimento, mas quem começa a ler o livro naturalmente percebe a necessidade do porquê de cuidar do meio ambiente. Por quê? O livro Universo em Desencanto, ao dizer que o ser humano é formado por 7 partículas e depender delas para viver, e que estas 7 partículas estão, uma no Sol, uma na Lua, a outra nas estrelas, a outra nos animais, a outra nos vegetais, a outra na água e a outra na terra, o livro Universo em Desencanto começa a mostrar, com essa simplicidade toda, as 7 partículas do porquê assim somos, mostrando que o meio ambiente é o nosso próprio corpo. Nós estamos no mundo inteiro. Nosso verdadeiro corpo, ou vamos dizer assim, o nosso corpo real, natural, está no meio ambiente. Ora, se você não cuida do seu corpo, você fica doente. Se você não cuida do meio ambiente, a qualidade da nossa vida é a doença da sociedade como um todo, e de cada indivíduo, naturalmente. Então essa percepção é simples e objetiva no Universo em Desencanto. O ser humano é formado por 7 partículas e depende delas. E a fase agora sendo racional é a hora que,
por estar formado por essas 7 partes, a própria natureza está chamando as pessoas para isso. E só não estamos avançando mais nesse sentido, a sociedade, a humanidade como um todo, exatamente por causa do preconceito, da vaidade e do orgulho e ainda da dominação e do poder do que a arte do homem criou sobre si mesmo. E aí é onde a reeducação às vezes precisa vir com uma catástrofezinha para dar uma ajeitadinha aqui e ali e o sujeito abrir os olhos e nunca mais jogar lixo na beira de rio, que é a parte da gestão ambiental muito importante, mas quando a gente vê as nossas crianças morrer afogadas no meio do lixo, morrer de epidemias, de doenças, de um meio ambiente que a gente não está cuidando corretamente, aí as pessoas começam a compreender que o nosso corpo vai muito mais além da nossa própria pele. Então é isso que a gente precisa entender, se reeducar. A educação ambiental, na verdade, ela passa pelo conhecimento de quem é o ser humano, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como viemos e como vamos. E a cultura racional tem a resposta perfeita, simples e objetiva. Qualquer criança do 3º milênio entende. E se for um velho atrasadão lá do 2º milênio, remanescente dos preconceitos antigos, também vai entender facilmente. É só ler mais uma vez que vai compreender melhor. É porque às vezes na primeira leitura passa muito despercebido de muita coisa. E como o próprio Racional falava, é nas entrelinhas que estão as coisas, a essência está nas entrelinhas. Então, vocês quando lerem, leiam de novo, por isso que manda ler e reler o livro Universo em Desencanto, que muita coisa a gente passa despercebido, porque um dia a gente está lendo, está pensando numa coisa, está pensando em outra, na conta que vai pagar, e no outro dia lê de novo, quando lê de novo, na segunda vez, já não está tão preocupado com aquelas coisas e começa a entender melhor. Mas o Dr. Carlos tem mais a acrescentar sobre a educação ambiental. É verdade. Todos os assuntos de cultura racional são uma bola de neve, né? O Racional Superior diz na sua obra, dos livros Universo em Desencanto, que a educação da mente é a educação definitiva. E a cultura racional faz essa educação da mente por desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. A pessoa se torna mais consciente e mais positiva. Passa a se conhecer, conhecer o seu eu, conhecer o eu do próximo, se ligar à natureza, como o Porfírio estava falando, das 7 partículas que compõem a nossa áurea, o nosso campo biomagnético pessoal. Então, a gente sabe que conhece e sabe que está ligado à natureza. E a cultura racional tem compromisso com a educação da mente do povo. Por isso ela é feita em linguagem simples e clara, tem base lógica, tem provas e infinidades de comprovações. A cultura racional é a cultura do 3º milênio. Então, os problemas que o artifício tem, como lixo, como demanda de energia, demanda por alimentos, por água, tudo isso são programados pelo pensamento, são desafios que a humanidade tem, feitos pelo pensamento. Cria obstáculos e depois não dá a solução. A solução vem com o desenvolvimento do raciocínio. Na cultura racional, a humanidade aprende quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso faz toda a diferença, porque a pessoa passa a se ligar à energia racional e a energia racional liga o eu da pessoa ao mundo de origem, o mundo racional, o meta-universo, supermundo de onde tudo e todos vieram, e de lá vem orientações precisas e necessárias para o equilíbrio da vida da matéria enquanto a gente durar aqui. Então a educação ambiental é um outro nome, né? Pensamento ecológico é um outro nome dentro do artifício. O nome certo é desenvolver o raciocínio. E na simplicidade franciscana da cultura racional, é muito naturalmente. A pessoa começa a desenvolver o raciocínio, começa a acertar sem querer em tudo. Isso é textual do livro Universo em Desencanto, porque é um raciocínio intuitivo. A intuição aliada à razão. E quem não se conhece, padece porque não se conhece. Quem não se conhece não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe onde mete o nariz. Precisa aprender a se conhecer no conhecimento do desenvolvimento do raciocínio que está na cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Professor Porfírio, existe uma proposta para a educação ambiental? Tem alguma proposta aqui da cultura racional do Universo em Desencanto quanto à educação ambiental?
A própria cultura racional, ela já é objetiva e propositiva para esses termos, né? Porque ela nos convida à leitura, ler e reler, ao conhecimento. Então, em si, o corpo da cultura racional, do Universo em Desencanto, é um convite ao estudo, claro, para todos os aspectos, mas pelo aspecto da educação ambiental, é muito forte quando a gente começa a se conhecer e a conhecer a natureza. Formalmente, algumas tentativas por parte de alguns estudantes já foram encaminhadas ao poder público, que é exatamente o que a cultura racional, por não ter uma organização e não ser necessária uma organização para a cultura racional, pois esse é um aspecto muito pessoal, é individual, o desenvolvimento é pessoal. Então não existe uma organização, uma igreja ou coisa assim, que fosse encaminhar a cultura racional para o poder, o sistema educacional formal, como ele existe nas escolas. Então isso depende, essa proposta, ela depende da própria escola, dos próprios educadores, que ao se reeducarem, ao conhecer a cultura racional, e esse convite nós fazemos publicamente, é que estes educadores de primeiro grau, segundo grau e até de terceiro grau, que tenham um pouquinho de atenção por este aspecto com a cultura racional, dê o seu voto de confiança dentro da sua formalidade. Eu compreendo muito bem que há questões formais a serem consideradas, mas que dentro deste formalismo possa cada um destes educadores, na medida da sua própria evolução na leitura do livro, possa propor medidas que levem esse conteúdo cultural para dentro das escolas de uma maneira um pouco mais rápida. Ela já está chegando, mas muito devagar. Eu acredito eu, agora está na hora de acreditar, que está indo muito devagar. Mas já está chegando lá, eu estou vendo observando mais ou menos de longe, como estudante de cultura racional. Dentro da universidade eu não tive, a minha formação não foi muito ligada, como eu mesmo tive. Eu denuncio contra mim mesmo, na minha formação acadêmica, a ausência dessa preocupação formal, né, da universidade. Nossa formação era quase toda técnica naquela ocasião, e essas questões de meio ambiente que hoje estão muito fortes, que têm que ser consideradas, ficaram prejudicadas. É como a própria evolução do curso de informática, que no início qualquer um poderia se apresentar como professor de informática, porque ninguém sabia nada. Então eu mesmo, quase que eu me apresentei no início da informática, década de 80, 90, quase que eu me inscrevi, eu até cheguei a fazer alguns cursos de informática. Mas depois é que passou a se formar os profissionais de informática. Então o sistema educacional, ele também vai se adaptando, ele está se adaptando, e a proposta ela existe, e o convite é público. Aproveitamos este espaço que temos aqui, o Terceiro Milênio, para dar este alô aos nossos educadores, brilhantes educadores, aos nossos pais de alunos que têm crianças nas escolas, e chamar a atenção. Professor, é o professor lá dos seus alunos, né? Pô, dá uma olhadinha lá, você já viu o Universo em Desencanto? Tem um pessoal aí do Terceiro Milênio falando aí que as crianças aprendem mais rápido, que a educação ambiental vai ser mais objetiva, mais rápida, a compreensão é do todo, é o porquê das coisas, e etc. Então, a proposta assim formal não existe, eu não diria, eu não conheço, pelo menos não é de meu conhecimento pessoal, de inserir a cultura racional. Existe no Congresso Nacional alguma medida a este respeito, de oficializar a cultura racional nas escolas, mas está aí mais uma sugestão, que a oficialização da cultura racional nas escolas é pelo seu conteúdo, em qualquer área da educação, notadamente na educação ambiental. Obrigado pela audiência, tchau e salve.